lá e voltamos com o Felipe. Eu prefiro que ele conte a vocês quem é ele. Como é que é, Felipe? Quem é você? Como é que você atua? No que você atua? Bom, eu sou psicólogo, eu me especializei na área da sexualidade em 2015. Eu atuo com foco nas questões da sexualidade. Então eu tenho desenvolvido um trabalho tanto em escolas, voltado na área de educação sexual, trabalhando a tríade pais, professores e crianças e adolescentes, quanto também com foco na clínica, tanto em terapia individual quanto em terapia de casal. Tá. Então, você só faz essa parte da sexualidade? Não, eu também atuo com outras queixas, mas meu principal foco é nas questões da sexualidade. Por que você começou com isso, Felipe? Então, eu sempre notei que conversar sobre sexo sempre foi um tabu, né? As pessoas, elas não conversam sobre sexo, é um assunto que é muito pouco discutido. Você diz pais, filhos, No geral, a sociedade, cônjuges, ela trata o sexo como tabu. É algo que é feito, mas não é dito. É um freio É um para freio. falar. É um Fácil, freio. mas não fala. Assim. Isso. E aí, no curso de psicologia, eu notei assim que muito pouco é discutido na graduação a respeito dessas questões. E aí, no último ano, eu conheci um curso de pós-graduação em São Paulo, fui me especializar na área para tentar entender um pouco mais essas questões da sexualidade. Acabei desenvolvendo uma pesquisa no último ano da faculdade, referente à interferência do processo de masturbação no desenvolvimento da ejaculação precoce. Como assim? Explica tudo pro pessoal. Como é que é isso? Eu comecei a pesquisar e entender como que o homem desenvolvia ejaculação precoce. Então, eu percebi durante a pesquisa que na fase da infância, adolescência, o homem ele acaba desenvolvendo um processo de aprender a ser um ejaculador precoce. Por quê? Por diversos fatores. Às vezes, ter atividades sexuais apressadas, medo de ser pego, flagrado na masturbação. Normalmente a masturbação ela é feita no íntimo, né? E de repente a pessoa divide a casa com alguém, corre o risco de alguém chegar, precisar interromper. E você viu que a masturbação, independente da idade, ela é natural. Ela tem que ser vista como natural e tem que se praticar. Qual foi o seu estudo em relação a isso? Há uma ideia da criança como um ser assexuado, né? Que a criança é um ser angelical, que ela não tem sexualidade. Do contrário, a criança, o menino, 24 horas após o nascimento, ele já tem uma ereção. A menina, ela também apresenta uma lubrificação vaginal. Então, diante dessas questões, é comum que a criança, desde a infância, já comece a ter comportamentos masturbatórios, não erotizados como o adulto compreende. Tá. Então, é uma coisa que é aprendida desde a infância e vai se perpetuando ao longo da vida, né? Então, diante disso, aí começando nisso, como é que os pais devem agir diante de uma situação, de uma criança se masturbando? Como é que os pais devem reagir a isso, olhar para isso de forma natural? Como é? Que você, nos seus estudos, você nos traria? Então, o que acontece, Camila, que muitas vezes assim, a família, ela trata o assunto da sexualidade, do sexo como tabu. E acaba muitas vezes transferindo para a escola a responsabilidade de educar sexualmente as crianças. Só que a escola, ainda que ela possa desenvolver um excelente trabalho nessas questões da sexualidade, ela jamais pode substituir os pais nessa tarefa. E ela não vai ser indulgente, né? Ela vai castigar, né? A mão à palmatória, acaba punindo muito o comportamento medieval. E o que acontece? Esses temas eram tratados de forma muito pornográfica por nossos pais no passado. Era um assunto que não era dito. Então, os pais, é muito importante que os pais conversem entre si a respeito dessas questões da sexualidade, que o casal sente, discuta as suas dificuldades, levante os aspectos que encontra que são difíceis de abordar com as crianças e depois isso também traz muito ganho para o casal. O casal começa a discutir nas questões da sexualidade dos filhos e acaba repensando a própria parceria, né, a própria atividade do casal. Então isso seria interessante que fosse discutido com os pais e quando eu digo pais, qualquer cuidadores. Tá, tutores e tal. E num consenso entre os pais, passar para o menor, né? Passar para o menor. E como passar para o menor, no caso? Que você acha que é o ideal que façamos? Não há uma idade certa para abordar esses assuntos com as crianças. Tá. A partir do momento que a criança elabora a pergunta, ela já tem a capacidade de absorver a resposta. E se ela não pergunta, e a criatura, a mãe e o pai, pega ela em flagrante? Como é que faz? O que é legal que seja feito é assim, se a criança não levantar as questões, até as dúvidas, até os 10 anos, que os pais iniciem isso com a criança. Pode ser através de um jogo educativo, um livro de histórias, para evocar o comportamento da criança, que muitas vezes não está manifesto ali. Então, o que acontece? A criança pergunta, o adulto responde. O ideal é que o adulto responda aquilo que a criança está perguntando, não um grande... Tem uma história que é muito legal. Tem uma professora que relata que um dia o filho dela veio perguntar para ela o que era sexo.
Ela se espantou, ela não sabia o que falar. E agora, o que eu faço? Foi pesquisar materiais e começou a preparar super texto. E aí, quando ela chamou o filho para conversar, o filho chegou e falou assim: mãe, eu quero saber o que é sexo, porque olha aqui na prova, a professora marcou sexo masculino ou sexo feminino. Ah, meu Deus, ela foi adiante, ela abrangeu. Então, o que acontece? A resposta ela tem que ser direcionada para aquilo que a criança está perguntando. Sim. Respondeu, a dúvida sanou, a criança volta em algum outro momento a perguntar. Tá. E quanto se a mãe e o pai flagram, então? Como é que é isso? O ideal é que seja conversado com a criança, por exemplo, digamos que ela esteja tendo um comportamento de masturbação na sala e tem visitas no local. O ideal é não punir o comportamento da criança. Deixar ali fazendo. Você vai conversando, a criança está fazendo. Você vai chamar a criança num canto e falar assim: olha, eu entendo que está gostoso, tocar o seu corpinho é algo que dá prazer, mas isso não deve ser feito na presença de outras pessoas. Você pode fazer isso num local de intimidade, dentro do seu quarto, sozinha. Nesse momento, Camila, quando você direciona esse comportamento para a criança, você está prevenindo abuso sexual. Você está contando para ela que quem pode tocar no corpo dela é somente só ela. ela, valorizando aquele corpo. E há uma ideia de que, assim, toda vez que você conversa sobre sexualidade com as crianças, isso promove o conhecimento da sexualidade e leva à modificação dos comportamentos. Há uma ideia na nossa cultura de que conversar sobre sexo e sexualidade é incentivar as crianças a iniciar a vida sexual mais cedo. Você acha isso mesmo? Pelo É ao contrário, trabalho, ao contrário. Quanto mais cedo você começa a conversar com as crianças sobre o assunto, mais tarde elas iniciam a vida sexual. Quantos de nós iniciamos por ansiedade, por medo, por pressão social, deixando por outra a responsabilidade do nosso prazer? Então nós precisamos nos empoderar, adquirir a nossa capacidade de autoconhecimento corporal para fazermos as nossas escolhas. Gente, muito bem. É que nós não aprendemos nada disso, né? Tudo como é que fala? Como a vida nos mostrou, né? Não existia naquela época o terapeuta sexual. E os pais te procuram para isso, para conduzir a vida dos seus ou para instruí-los, como é que é? Ou eles mesmos enquanto casais, como é que é isso? Então, como é que você está sendo procurado? Na clínica eu atuo atendendo adolescentes e adultos, eu não atendo crianças. Tá. Com as crianças eu desenvolvo o trabalho de educação sexual nas escolas. Tá. Com os pais, muitas vezes eles buscam ou para dar uma orientação a respeito do comportamento dos filhos ou para tratar o próprio relacionamento do casal, a própria relação do casal. Que às vezes está deficitário e precisa de um profissional? O que você sente, Felipe? Olha, a impressão que eu tenho, assim, já da população que já passou pela clínica, eles esperam que o psicólogo seja ou padre ou advogado, ou une ou separa. Entendi. O casal muitas vezes já chega desgastado com o relacionamento, né? Com duas histórias de aprendizados diferentes, com uma bagagem, já não consegue mais o diálogo, não consegue mais se comunicar. O relacionamento já está bem desgastado na maioria das vezes. Se há disponibilidade do casal para cuidar e tratar a relação, o processo flui bacana. E qual o índice disso? Se o casal já chega bem judiado dessa maneira, é complicado fazer liame, não é, Felipe? Olha, tem ocorrido muitos processos de separação. Não é? Já chega no ápice ali, ó, no desgaste do matrimônio, né? Mas geralmente é por causa do sexo, não é por causa do tratamento, não é por causa de dinheiro, é por causa do sexo que está desgastado. Por quê? Tudo isso influencia, Camila. É importante a gente entender a diferenciação entre sexo e sexualidade. Tá, explique tudo pro pessoal. Sexualidade envolve algo muito além de sexo, é algo muito além do genital, do erotizado, envolve respeito, envolve afetos, comunicação, responsabilidade. O casal, quando começa a se desencontrar na cama, ele já vem com uma série de desencontros no dia a dia. Então, fatores como estresse, trabalho, dinheiro, são fatores que influenciam a comunicação e a atividade sexual do casal. Tá, entendi. Gente, complica daí, né? E como é que você lida? Como é que você trata? Homeopaticamente, alopaticamente, com palavras? Como é que é? Você conversa com um, com o outro, com ambos juntos? É muito importante, quando você está atendendo os casais, ser mediador. Então, você acaba mediando os conflitos e tentando entender a história de aprendizado de cada um e como que se dá essa interação entre o casal. Então, você começa a levantar falsas crenças, às vezes há distorções de pensamentos do tipo: olha, fulano visualizou o WhatsApp, não me respondeu porque não gosta de mim. Já tem aquele, ou fulano olhou daquele jeito para mim porque tem um pensamento mágico. Então você começa a identificar pensamentos, algumas distorções cognitivas na relação do casal, começa a encontrar dificuldades na comunicação. O casal consegue ser direto na maneira de se comunicar, é assertivo, tem uma postura mais passiva ou passiva-agressiva.
Começa a levantar todos esses aspectos. Mas daí você conversa com cada um deles sobre isso, porque não dá para conversar com ambos, porque às vezes um está com distorção cognitiva, o outro, são carências díspares ali para você conversar com ambos. Como é que você faz? Num primeiro momento eu atendo o casal, eu compreendo quais são as queixas, né, que trouxeram eles para o atendimento. Depois, num outro momento, eu faço uma sessão individual com ambos, para levantar os aspectos que cada um compreende da relacionamento e também da vida individual. E a partir disso, as sessões elas são feitas com o casal. E o índice de acertabilidade aí desse pessoal? Olha, é positivo quando há disponibilidade do casal. Não dá. Tem que querer, né? Tem que querer. Muitas vezes o que acontece é ficar uma parte do casal na clínica, o outro acaba abandonando o processo. Isso também já vi acontecer muitas vezes. Mas com separação ou não? Não, sem separação. Estão juntos, só que um não quis. Às vezes um joga a responsabilidade, eu vou deixar ele na clínica ou ela na clínica. Porque eu tô ótimo. Tô ótimo, o problema é ela. O problema é ela, então ela fica ali para fazer o processo. E aí você vai também, é possível o tratamento, você atende uma parte e a outra parte trabalha em paralelo. Você passa o exercício para um e traz a outra unidade para participar da relação. Entendi. Porque é difícil tratar ambos, não é? Olha, é delicado. Precisa disponibilizar. São três, na verdade, né? É um, dois e o casal. É uma terceira unidade o casal. Então, às vezes, você direciona o olhar para um, para outro, e às vezes tem que falar com o casal, como um conjunto. Então, você imagina que são 4 unidades ali interagindo na clínica. E tem exemplos, Felipe, que você possa nos dar, sem dar nome aos bois, claro, misturando problemas para realmente dar uma desvirtuada? Tem exemplos para que todos nós das casas nos situemos e pensemos, precisamos agora de um terapeuta sexual. Você tem algum exemplo? Tem um exemplo de uma mulher que ela tinha muita dificuldade com a questão da penetração. Sim. Eles eram um casal, já estavam casados faz um tempo. O marido procurava, ela não queria, o marido procurava, ela não queria. E ele não entendia esse comportamento dela de evitar atividade sexual. Os dois buscaram ginecologistas, né? Ele acompanhou ela no ginecologista. E aí, durante a avaliação, por falta de autoconhecimento, ela descobriu que ele tentava penetrar por onde ela fazia xixi, pela uretra. Por misericórdia, gente, mas assim, como assim? Eles faziam sexo no escuro. Não conhecia o próprio corpo, então ele tentava buscar ela sentia muito dor e evitava atividade sexual, por falta desse conhecimento. Então, ignorância, gente, ignorância, como é que pode? Qual é a dica que você dá para esse tipo de ignorância? Com certeza você já deve ter pego muitas, Felipe, no consultório. É preciso incentivar as crianças a se conhecerem. Quando eu estou falando se conhecer, é algo muito além da masturbação. Eu peço sempre, quando eu faço essas atividades nas escolas, como que é feito? Eu vou explicar um pouquinho para você. Explica tudo aqui, pessoal. Eu peço primeiro para os professores disponibilizarem uma caixinha com dúvidas, para as crianças escreverem dúvidas de forma anônima. As crianças depositam isso na caixinha, eu recolho esse material, peço para os professores enviarem uma carta de autorização para os pais, isso é muito importante, autorização por ser menor de idade, e a partir do momento que tem autorização, eu monto um programinha e vou discutir com as crianças nas escolas. E uma das coisas que eu oriento é que a criança ela tenha um espelhinho na casa e que nesse momento ela vá para um ambiente de intimidade, que ela tire a roupinha dela sem a presença de um adulto, e isso é muito importante, e que ela conheça o corpo dela, que ela olhe o cabelinho dela, o rosto, o corpinho, porque na nossa cultura, Camila, é muito incentivado isso ao homem. É esperado que o homem conheça a sexualidade dele, que ele explore essa sexualidade, e muitas vezes a sexualidade da mulher é deixada de lado. Então essa mulher precisa conhecer. Há uma compreensão na nossa sociedade de quando você trata do aparelho reprodutor feminino de chamar de vagina. Mas vagina é um dos aspectos que compõe a vulva, que é o nome correto. Exatamente. Minha ginecologista, gente, uma parte aí, já tinha dito que muitos casais, 2 meninas mesmo, 13 anos, iam ao consultório, elas não sabiam nada de lá de baixo delas. Elas se intitulavam um casal de meninas, mas não se conheciam. Como é que pode? E aí a gente vai pensar assim, olha, tem a uretra, tem a vagina, tem o clitóris, que é a principal zona erógena da mulher, onde tem uma quantidade de terminações imensas. Como assim o clitóris é deixado de lado? Então nós precisamos pensar sobre essas questões e empoderar essa mulher também, permitir com que ela descubra esse corpo, que ela tenha prazer, para que quando ela vá para uma relação sexual, seja hétero, seja homo, seja bis, qual for, ela se conheça. Porque no final das contas, nós ficamos nós, um país ocidental e ditamente esclarecido, vamos gente,
Verdade. Onde se usam as burcas, onde elas eram até um tempo atrás mutiladas, não é assim, Felipe? Total. Elas precisavam ser porque elas não podiam sentir prazer, não é? E o corpo é uma cobrança muito grande de um estereótipo de corpo, Camila. As pessoas elas precisam se enquadrar num perfil e tudo aquilo que foge do perfil causa sofrimento. Será que existe realmente um padrão de beleza? Será que as pessoas não podem se gostar da forma como elas são? É preciso começar a ir quebrando Claro isso que sim. dia após dia. E é isso que então, você se enquadra nisso. Você também insere naquela criatura que a beleza está em todos os lugares e não só no corpo padrão de beleza, no estereótipo que a sociedade pediu. Essa mulher ou esse homem, quando durante os atendimentos começa o processo de descoberta, é tão bonito. É legal que eu já peguei casos de homens que tinham dificuldade com masturbação por ser ejaculadores precoces e que a masturbação se tornou algo um fardo para eles. Eles ejaculavam cada vez mais rápido. E durante os atendimentos, eles devolviam coisas do tipo, olha, você devolveu a erotização para o meu corpo, agora eu estou me conhecendo, eu não preciso ser uma máquina de sexo, eu também tenho sentimentos. Então é todo um processo educativo, sexual e emocional. Olha, gente, quantas pessoas aí não passam por esses percalços aí na vida? Então é muito bom escutar um profissional da área, não é assim? E Felipe, daqui a pouco eu quero você mais, tá? Vamos falar tchau para o primeiro quadro, que no segundo nós voltaremos. Mais um pouco, gente, daqui a pouco.